Estamos aprendendo. Pronto. Prontinho, estamos gravando agora. Bom dia, eu sou Irma Galhardo e vamos ministrar agora uma oficina de literatura de cordel, patrocínio do edital 017 da Lei Emergencial Aldir Blanc, Tocantins, a Fundação Cultural de Palmas, a Prefeitura de Palmas. Quero agradecer a todos, a equipe da Fundação Cultural de Palmas, a equipe da Escola Estadual Vila União e vocês, alunos, que estão aqui para a gente dividir esse conhecimento. Então, falando de literatura de cordel, já estivemos ontem falando de poesia, foi? Lembra que eu disse que a poesia está em todo lugar, que a gente tem que ter paciência, ir lá, extrair, que a gente pode fazer poesia de tudo? Mas que a poesia não precisava rimar, eu disse isso ontem, foi? Hoje, a gente vai estudar uma espécie de poesia, que é a literatura de cordel, que é uma poesia rimada, tá? A poesia clássica não precisa rimar, não, tá? A poesia contemporânea não precisa. Mas a forma de poesia chamada literatura de cordel precisa de rima. É o ingrediente principal da literatura do cordel, é a rima, tá, gente? O que é a rima? Combinar. Tudo combinadinho. Uma terminação, uma palavra tem que rimar o final, a palavra de um verso. O final de um verso tem que rimar com outro verso da estrofe. Lembra que eu disse ontem que verso é uma linha da poesia, não é? Quando coloca várias linhas da poesia junto, vários versos juntos, forma estrofe, certo? Então, a estrofe da literatura de cordel, ela tem que ter uma rima, tem que ter um combinamento. Por exemplo, Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Então, chão rimou com coração, não foi? Combinou, não combinou? Isso é rima. Rima é essa combinação. Quando um verso combina com outro verso lá no final. Entenderam? Então, você pode rimar. Tem várias formas de rimar. Você não precisa rimar todo verso com todo verso, não. O importante é que um dos versos rime com o último. Certo? Quando é quadra, quando são 4 versos, geralmente o segundo rima com o último. Mas você também pode inventar um jeito de rimar diferente. Certo? Então, a literatura de cordel é uma forma de poesia, é uma forma popular de poesia, que nasceu, ela originou ainda no século XVI, lá na Antiguidade. Inicialmente, ela era feita só falada. Eles não escreviam, então ela originou com a tradição oral, a tradição de se contar de boca a boca. Depois foram registrando e ela foi recebendo influências, porque inicialmente era cantado. Os trovadores lá, antigamente, eles cantavam suas trovas, e foi daí que foi surgindo a literatura de cordel. Em Portugal, ela ganhou o nome de literatura de cordel, porque eles colocavam na feira para vender, eles esticavam o cordel de um lado para o outro e colocavam os livretinhos assim. Então, quando chegou para a gente aqui no Nordeste, chegou com esse nome de literatura de cordel, porque a gente foi colonizado principalmente pelos portugueses, né? Então, a literatura de cordel, a nomenclatura, a nomeação literatura de cordel, a gente herdou dos portugueses. E aí, muita gente pensa que a literatura de cordel é nordestina, é brasileira, porque o Nordeste se abraçou de uma forma tão maravilhosa o cordel e reinventou que se apropriou, né? Hoje o nordestino é cordelista, quase todo nordestino pratica a arte do cordel e brilha mundo afora. Então, hoje no mundo, muita gente pensa que o cordel é brasileiro, e não é. Tá? O cordel surgiu na Europa. Mas o nordestino reinventou e colocou essa cara do Nordeste nele, e ficou maravilhoso, né?
Então, hoje, nas feiras nordestinas, você vê muito cordelista e repentista apresentando seu trabalho. Qual a diferença entre cordelista e repentista? O cordelista, eu sou cordelista. O cordelista produz os versos com tempo para arrumar. Isso aqui é um cordel meu. Então, para fazer esse cordel, eu corrigi as palavras, eu arrumei, até ficar bem redondinho, bem combinadinho, tudo rimando. Então, eu passei um tempo, eu não fiz na mesma hora. O repentista, ele faz na mesma hora, ele não corrige. Ele vai pensando e vai falando. E dá tudo certo, dá tudo rimado. Então, o repentista, desculpa, gente, é o verdadeiro artista da literatura de cordel. Porque ele faz tudo no improviso. E sai coisas maravilhosas, né, gente? Ele tem uma técnica que eu vou falar mais pro final, tá? Que é a técnica, é a dinâmica que eu vou utilizar com vocês, é a sugestão de atividade, tá? Voltando ao cordel do Brasil, tem alguns expoentes, tem alguns cordelistas que são mais famosos que os outros. No Brasil, nós temos Leandro Gomes de Barros, nós tivemos, porque ele já morreu, mas temos ainda, porque ele se eternizou. O Leandro Gomes de Barros foi um cordelista muito importante para a literatura brasileira, e ele foi uma espécie de precursor, foi aquele que não é que ele foi o primeiro cordelista do Brasil, mas ele foi um dos primeiros a registrar seus cordéis. Então, o que chegou, o que foi difundido mesmo, foram os cordéis que ficaram registrados. Porque os primeiros, que foram criados por aquelas pessoas que não escreveram, que não anotaram, muitos já desapareceram, né? Que essas pessoas morreram e foi caindo no esquecimento. Mas alguns desses cordéis foram escritos, foram registrados, viraram livretos de cordel. Então, uma dessas pessoas que registrou e que chegou com maior número de títulos da sua obra, que abrangiu mais, foi o Leandro Gomes de Barros. O Leandro Gomes de Barros é tido pela literatura brasileira como um dos primeiros cordelistas do Brasil. Ele é tão importante para a literatura brasileira que o dia do seu aniversário, dia 19 de novembro, se tornou o Dia Nacional do Cordel, o Dia Nacional do Cordelista aqui no Brasil, tá? Leandro Gomes de Barros. O aniversário dele é 19 de novembro, que é o Dia do Cordelista, o Dia da Literatura de Cordel, 19 de novembro, em homenagem ao Leandro Gomes de Barros, que morreu já tem mais de 100 anos, tá? E a gente está aqui falando dele ainda, graças à maravilha que é essa arte do cordel, graças a esse encantamento que o cordel produz. Nós temos um outro cordelista brasileiro muito famoso, até mais famoso do que o Leandro Gomes de Barros, porque esse que eu vou falar agora, possivelmente vocês já ouviram falar, que é o Patativa do Assaré. O Patativa do Assaré nasceu pouco antes do Leandro morrer, então ele já é mais próximo à nossa realidade, por isso nós tivemos mais acesso às obras dele, e por isso ele se popularizou mais, porque no tempo do Leandro, a escrita era uma coisa mais difícil, até a rádio mesmo, que é responsável por essa divulgação do cordel, da literatura do cordel, no início não existia tanta rádio assim, na época do Leandro de Barros. Então, já na época do Patativa do Assaré, que é o nosso cordelista mais famoso no Brasil, a escrita já estava mais acessível, já existia rádios, muitas rádios por aí. O Leandro existia, mas pouca rádio. Então, do Patativa do Assaré já estava mais popularizada a rádio, já estava mais popularizado o acesso em geral à literatura escrita, né? Então, o Patativa
pegou, né? Patativa ficou famoso, a gente conhece, quando fala de um cordelista brasileiro bem famoso. A gente nem lembra do Cego Deraldo, coitado. A gente só lembra do Patativa do Assaré. O Cego Deraldo foi outro cordelista muito famoso. Cego Deraldo, ele era cego, né? Deraldo. Se vocês botarem no Google, vocês vão encontrar referências. Ele ficou muito famoso e ele é um dos exemplos de cegos que eu conheci na minha infância. Eu tenho influências, inclusive, desses cegos na minha literatura. Quando eu era criança, eu tive a sorte de morar no interior da Bahia, então era comum cegos que não conseguiam se manter pela própria cegueira, eles não tinham desenvolvido uma profissão, então eles viviam da caridade dos moradores. Então eles tinham um ritual, todos os dias, cedinho, eles passavam de porta em porta pedindo alimentos. E a gente já tinha prática ali de ofertar os alimentos. Inclusive, eu, criança, adorava, eu tomei essa tarefa para mim, porque eu me encantava com a forma de agradecer dos cegos. Eles usavam a literatura de cordel. Maravilhoso! Eu ficava assim, eu tinha 8, 9, 10 anos, eu ficava encantada com aquilo. Então, eles batiam na porta, geralmente eles vinham com um menino, que era o guia do cego, puxando uma varinha. Então, o guia batia na porta, e aí a gente aprendia, e aí o cego cantava alguma coisa. Meu senhor, me dá licença, eu vim aqui te pedir, me dá um pouco de comida, para eu poder existir. Tipo um exemplo, né? E aí a gente já sabia que ele tinha batido, então já vinha com um copo de arroz, ou uma caneca, ou de farinha, ou de açúcar, algum ingrediente para alimentação. Aí eles tinham vários sacos de tecido, assim, colocado nele, assim, e os dois no menino. O menino era menor, não podia carregar muito peso. Aí ele perguntava para o menino, o que é? Porque ele não enxergava. E o menino dizia, arroz. Então dizia, farinha. Dizia o que estava dentro do copo que a gente trazia. Aí ele abria o saco, ele pegava assim, e aí ele sabia e sentia qual era o saco de arroz ou o saco de farinha. Aí ele abria e a gente colocava aquele copo de farinha ou de arroz ali. E aí ele cantava novamente para agradecer. Era uma coisa linda. Ele cantava mais um versinho em linguagem de cordel. Gente, era encantador. Então, na minha infância, teve muito cego cordelista que fazia esses agradecimentos em formato de literatura de cordel. E o cego Deraldo, ele também veio dessa cultura de cantar, né? Eu não tenho essa informação se ele era pedinte, mas sempre que eu falo do cego Deraldo, me remete a esses cegos da época da minha infância que pediam alimentos. Então, o cego Deraldo está aí, mais uma sugestão de pesquisa para vocês, mas a gente vai se ater mais mesmo no Patativa do Assaré. Então, eu trouxe aqui um vídeo do Patativa do Assaré declamando, olha que riqueza, ele próprio declamando, então a gente vai ouvir a voz dele, ele já morreu, mas a gente vai ter o privilégio de ouvir uns versos por ele mesmo, e depois eu falo um pouquinho mais dele. Vamos ouvir o Patativa. Doutor me conhece? Seu doutor, só me parece que o senhor não me conhece. Nunca soube quem sou eu. Nunca viu minha palhoça, minha mulher, minha roça e os filhos que Deus me deu. Se não sabe, escute agora que eu vou contar minha história. Tenha a bondade de ouvir. Eu sou da classe matuta, da classe que não desfruta da riqueza do Brasil. Sou aquele que conhece a privação que padece o mais pobre camponês. Tenho passado na vida de 4 meses em seguida sem comer carne uma vez. Sou que durante a semana, cumprindo a sina tirana, na grande labutação, modo de sustentar a família, só tem direito a 2 dias, o resto é para o patrão. Sou
desta que cansa de votar com esperança do Brasil ficar melhor. Mas o Brasil continua na cantiga da perua, que é pior, pior, pior. Sou que no tempo da guerra, contra o gosto se desterra, para nunca mais voltar, e vai morrer no estrangeiro, como o pobre brasileiro, longe do torrão natal. Sou um mendigo sem sossego, que por não achar emprego, se vê forçado a seguir, sem direção e sem norte, de porta em porta a pedir. Sou aquele desgraçado que nos anos atravessados vai bater no Maranhão, sujeitar todo o maltrato, bicho de pé, carrapato e os ataques da tesão. Senhor doutor, não se enfade, vai guardando essa verdade na memória e pode crer que eu sou aquele operário que ganha um pobre salário que não dá para comer. Sou ele todo encanhoço, muitas vezes não tem almoço, nem também o que jantar. Eu sou aquele roceiro, sem camisa e sem dinheiro, cantado por Juvenal. Sim, por Juvenal Galeno, o poeta, aquele gênio, o maior dos trovadores, aquele coração nobre que a minha vida de pobre, muito sentido cantou. Há mais de 100 anos eu vivo nessa vida de cativo e a proteção não chegou. Sofro muito e corro estreito, ainda tô do mesmo jeito que Juvenal me deixou. Só prenda a mesma sentença, eu já estou perdendo a crença. E para ninguém se enganar, vou deixar meu nome aqui. Eu sou filho do Brasil, o meu nome é Ceará. Então vocês viram aí, o Patativa da Saré, viram a imagem dele, ouviram a voz dele, perceberam que ele foi uma pessoa que não estudou muito, era uma pessoa do sertão, e ainda assim ele conseguiu produzir uma obra maravilhosa e conseguiu se eternizar entre nós. Patativa do Assaré, ele nasceu em Assaré, no Ceará, e numa família muito pobre, de agricultores. O pai morreu cedo e ele teve que ajudar a mãe. Então ele estudou pouquíssimo. Você vê que a linguagem dele não segue as normas cultas. E aos 12 anos de idade, ele já produzia os seus livretos, as suas histórias de cordel. Como que ele fazia isso? Enquanto ele estava trabalhando na enxada, e quando ele estava arando a terra, cultivando a terra, ele ia pensando nas histórias e produzindo os versos em sua mente. Ele gravava tudo, ele memorizava tudo. E só depois que ele passava para o papel. E mesmo depois de famoso, ele continuou agricultor, continuou trabalhando na terra, e a sua obra acabou tendo essa difusão toda, porque ele conseguiu auxílio para publicar o primeiro livro, e aí as universidades tomaram conhecimento. O certo é que o Patativa do Assaré, mesmo sem estudar, ele se tornou doutor honoris causa por 4 universidades. O que é doutor honoris causa? É quando alguém é tão bom, mas tão bom, mas tão bom em uma coisa, que é como se ele fosse doutor. Mesmo ele não tendo estudado, mesmo ele não tendo feito faculdade, mesmo ele não tendo feito mestrado nem doutorado, uma universidade vai lá e faz um decreto e emite e concede o título de doutor para aquela pessoa. Nós aqui no Tocantins, nós temos a Raimundo Quebradeira de Coco, que é doutor honoris causa nessa arte de quebrar coco. A Universidade Federal do Tocantins concedeu esse título para ela. E o Patativa do Assaré,
Apesar de não ter estudado, ele estudou pouquíssimo. Apesar de tudo isso, apesar de falar de forma diferente da norma culta, ainda assim ele foi reconhecido como doutor. Ele recebeu 4 títulos de doutor honoris causa. Então, ele foi uma personalidade brasileira muito importante para a nossa cultura. Tá? Então, pesquisem mais sobre a vida do Patativa do Assaré. Vocês vão ver, tem videozinhos pequenos sobre a vida dele. Tem vários, eu tenho vários vídeos aqui, mas eu não vou colocar porque a gente tem muita coisa para falar hoje e o tempo não dá. Mas tem vários vídeos dele falando sobre os cordéis, uma riqueza. Aqui no Tocantins, nós temos alguns cordelistas. Nós temos o que eu considero o cordelista oficial, que é o Demar Cordel. Ele fez um videozinho para falar com vocês, mas o vídeo ficou grande, ele colocou no YouTube e não deu para passar. Eu tentei passar para a turma anterior, não deu. Mas depois eu vou pedir para ele fazer um videozinho menorzinho para mandar mesmo no WhatsApp, para a gente conseguir passar na sequência dessa oficina. Eu não sei se é essa turma, mas tem uma turma que tem uma outra oficina de literatura de cordel, tem uma sequência, tá? Se for essa, a gente vai poder ver o Demar Cordel, que é o nosso cordelista, que eu levo nas oficinas, nas escolas, no tempo de presencial. Eu faço oficina de uma semana, de um mês de cordel, dependendo do tipo do projeto. Então, tem um certo momento que eu levo o cordelista oficial do Tocantins para a turma conhecer. E ele faz uma aula linda, ele toca violão, ele faz embolado no pandeiro, faz versos com a turma inteira. E eu queria que ele tivesse tempo hoje para fazer isso, mas não deu certo. Mas a gente vai ter a oportunidade ainda de levar o Demar Cordel aí para vocês, tá? Essa vacina de chegar para todos, nossa aula de voltar presencial. E a gente vai conhecer, vocês irão conhecer Demar Cordel, Valdemar Cordel. Pesquisem sobre ele também, está aí nas redes sociais, tá? Então, Demar Cordel produz praticamente todo dia, ele é igual Patativa do Assaré. Tudo que acontece, ele está fazendo um cordel a respeito. No dia que ele está doente, ele faz cordel dizendo que está morrendo, mas ele não deixa de fazer cordel nem na hora que ele está doente. É aquela pessoa que nasceu para o cordel mesmo. E o Juarez é outro cordelista aqui do Tocantins, Juarez Alencar Pereira. Ele trabalha na Secretaria de Educação do Estado e ele produz cordéis maravilhosos. Pesquisem sobre o Juarez, quem estiver passando por lá, peço para conhecer. Ele faz um trabalho muito bom para professores utilizar em sala de aula. Ele escreve sobre vários temas. Aqui tem Geografia em Rima, que é dele. Aqui tem Tributo a Paulo Freire, que é dele. Aqui tem África de Todos Nós, que é dele. Tem Tributo a Gonzagão. Ele tem muita coisa, porque eu vou dando para os alunos também, mas ele me deu uma coleção completa e eu não estou com todos aqui. Então, o Juarez Alencar é aqui de Palmas, é nosso cordelista. Conheçam o trabalho do Juarez, que é muito bom. Um outro cordelista aqui do Tocantins, que é importante falar, é o Nicolau, Genival Nicolau. O folheto dele faz em formato diferente, ele usa meia folha, porque o formato tradicional do folheto de cordel geralmente é o quarto de folha, né? O Genival Nicolau usa metade da folha, então ele faz diferente, mas ele faz histórias maravilhosas, quase não está produzindo mais, porque já está velhinho, está com Alzheimer, mas ele é daqui da cidade de Paraíso, e tem... nos proporcionou uma obra maravilhosa. Aqui tem o Cabo Cambembe, aqui tem de Araripina ao Crato, aqui também tem Luiz Gonzaga, 100 anos de história, e tem As Aventuras do Mulato. Essas Aventuras do Mulato é grossão, olha que história grande. Tá vendo? Tudo em linguagem de cordel. Eu tenho aqui uns cordéis de uns alunos de Miranorte, que eles fizeram também no formato diferente. Vocês estão vendo? Tem menorzinho, tem mais... E tem assim, e eles encadernaram. E aqui ele tem cordel para escola, tem cordel para cidade, tem cordel para família, tem cordel para fruta, tem vários cordéis diferentes.
certo? Então, foram produzidos por alunos como vocês, em oficinas como essas. Depois, a gente escolheu os melhores, encadernou, estão aqui os cordéis. E esse material a gente leva sempre nas oficinas presenciais. E quando a vacina chegar, eu quero levar cordel dos meninos da Vila União também para outros meninos conhecerem. Lá para os meninos de Vila Norte conhecer, para os meninos de Tocantinópolis. Vamos fazer cordel? Quero ver cordéis produzidos pelos alunos da Vila União. Eu tenho aqui muitos exemplos de cordel. Para se fazer a ilustração do cordel, se usava antigamente, originalmente, lá no Nordeste, a xilogravura. O que é a xilogravura? Xilogravura é uma forma de imprimir um desenho, para ele ficar assim, com esse aspecto de cordel. Como é que eles faziam? Eles pegavam um pedaço de madeira e talhavam o desenho na madeira com uma faca ou com um instrumento pontiagudo. E depois eles passavam uma tinta ali e carimbavam no papel. Ficava o desenho que eles colocavam na capa do folheto de cordel deles. Então, a xilogravura é a forma de ilustração dos folhetos de literatura de cordel. Quando a gente faz uma oficina maior de literatura de cordel, uma oficina de uma semana, por exemplo, um desses horários a gente reserva para a oficina de xilogravura, que a gente ensina o aluno a imprimir os seus desenhos nos seus folhetos. Então, como é que a gente faz essa oficina de xilogravura? Sugestão aí para os professores. Professor, a gente não pode fazer de madeira, porque precisa da faca, e a gente não vai levar a faca para o aluno, então a gente faz de isopor. A gente pega bandejinhas descartadas de alimentos, aquelas bandejinhas que vem com isopor, que vem de isopor com mussarela, presunto, a gente pega aquela bandejinha e vai no lado dela que não tem logomarca, imprime, desenha com caneta bem funda, assim, ou com lápis, faz o desenho que quiser. Depois você só passa tinta guache e carimba no papel. Então, cada um pode fazer esse cordel aqui, ó. É um cordel meu, eu que fiz, eu digitei e depois eu imprimi, cortei a folha e grampeei, certo? Então, vocês têm condição de fazer um livreto de cordel. Vou ensinar a técnica de produzir a história, depois vocês vão fazer essa técnica da xilogravura no isopor e vão fazer o desenho de vocês, aí vão imprimir e vão grampear e fazer o folheto de cordel de vocês, tá? É simples e é uma coisa bonita e você pode presentear um parente e você pode mandar para uma biblioteca de cordéis que vai ficar lá eternizada. Por exemplo, Rio de Janeiro tem academia de literatura de cordel. Tem biblioteca específica de literatura de cordel. E em São Paulo tem a Fundação Rui Barbosa, da Casa Rui Barbosa, que lá tem um acervo de mais de 13.000 folhetos de literatura de cordel, que você, inclusive, pode acessar virtualmente, tá? Chega no Google, entra na Casa de Cultura Rui Barbosa, vocês vão ver quanta literatura de cordel maravilhosa, de pessoas anônimas que estão guardadas, que estão eternizadas lá, né? Então, produzam cordel e mande, eles vão guardar lá no acervo, tá? Vamos fazer cordel, manda para mim, para eu poder levar nas minhas oficinas, como eu levo dos meninos, dos alunos de Viranorte, como eu tenho outros que eu não trouxe aqui, mas eu tenho muitos cordéis de outros alunos que eu costumo ir mostrando e fazendo essa socialização, tá? Esse intercâmbio, né? Levando a produção de um grupo, de uma determinada escola para outra escola, isso é ótimo. Serve de estímulo, serve de exemplo e serve de divulgação do trabalho de cada um de vocês, né? Então, vamos produzir cordel. Quantos minutos? Tá. Para vocês terem uma ideia do quanto é fácil produzir literatura de cordel, porque é diferente.
poesia clássica. A poesia clássica tem um negócio de rima pobre, rima rica. Quando você faz só rima pobre para a poesia clássica, lá eles falam, essa poesia ficou feia, cheia de rima pobre. O que é rima pobre? É quando o substantivo rima com substantivo, ou quando adjetivo rima com adjetivo. Para você fazer uma rima rica, você tem que rimar um substantivo com um adjetivo, por exemplo, certo? Então, isso na poesia. O cordel não tem essa exigência, não tem essa frescura, porque o cordel, ele é originário da classe popular, do povão, é uma coisa que a maioria dos cordelistas nem estudaram. Eles fazem aquilo de cor, de cabeça. Então, não precisa ter essa sofisticação na hora de rimar. Então, você pode se utilizar das rimas mais fáceis, das rimas mais simples, e fazer coisas maravilhosas, certo? E para demonstrar para vocês como a gente pode extrair cordel de qualquer coisa também, como ontem eu falei que o Drummond extraiu poesia da pedra, e o Vinícius extraiu poesia da porta, eu vou dar um exemplo hoje, um exemplo de onde eu extraí poesia, extraí literatura de cordel da história do Tocantins. Extraí literatura de cordel até da Constituição Federal, do artigo da Constituição que fala sobre a criação do Estado do Tocantins. Então, esse livro, Epopeia Tocantinense, é meu, é um cordel que conta a história do Tocantins em verso. Então, ele é ilustrado pelo Jeová Oliveira e ele tem fidelidade de datas, de fatos. Por conta disso, já é hoje paradidático em muitas escolas e é uma forma do aluno aprender a história do Estado de uma maneira lúdica, de uma maneira apaixonante. Então, como é que eu fiz isso? Como é que eu consegui conquistar tantos corações, atingir tantos corações com a literatura de cordel, contando a história do nosso Estado? Olha só, eu começo bem assim. Vou te contar a história do Estado do Tocantins. Desde a descoberta do Rio, que os franceses fizeram, aos acontecimentos marcantes que depois disso vieram. Houve uma luta antiga. Gente grande entrou na briga para o Goiás dividir. Organizações diversas, até sangue derramado para o Estado surgir. Mas, antes de tudo, o Rio. O francês quem o descobriu. No século XVII, bem no início. O que significou o bom auspício? O Rio possibilitava navegação e desenvolvimento para a nova região. Com 2.400 quilômetros, parte dele navegável, é uma fonte de histórias e folclore inesgotável. O segundo maior rio totalmente brasileiro, gerador de energia que abastece um povo inteiro. Em suas margens se encontra a maior concentração de castanha da Amazônia, orgulho da nação. Então, dessa forma aí, eu vou contando toda a história do Tocantins e chega uma hora que eu falo sobre a criação do Estado. Alunos, vocês já devem ter estudado que o Tocantins antes pertencia ao Estado de Goiás e que tudo aqui era muito difícil, porque o Estado de Goiás era grande, o Tocantins ficava cá na ponta, na parte norte, e o desenvolvimento não chegava aqui, porque toda a verba federal que vinha, eles deixavam para Goiás, para Anápolis, para aquelas proximidades lá de Goiânia. E o Tocantins ficava muito distante, então aqui não tinha universidade, não tinha bons hospitais, não tinha shopping, não tinha nada dessas coisas. As pessoas para estudar tinham que ir para lá, essa parte do Tocantins, norte. Essa parte do Tocantins, que era o norte goiano, ela era muito atrasada, porque não vinha benefício. Então, existia uma luta de mais de 100 anos para se dividir o Tocantins do Goiás.
Essa luta começou em 1825 ainda, com o Teotônio Segurado. Então, a gente fala que é uma luta secular, porque foi mais de 100 anos de luta para conseguir que o Tocantins virasse Tocantins, para conseguir que essa região fosse desmembrada do Goiás e a gente pudesse ter a verba federal própria, pudesse ter as universidades, como nós estamos tendo agora, pudesse ter bons hospitais, como nós estamos tendo, pudesse ter toda essa estrutura que Palmas tem agora. Para que isso acontecesse, precisou que uma coisa chamada Constituição Federal, que é a lei maior do Brasil, a nossa Carta Magna, a última Constituição Federal do Brasil, ela é de 88, 12 de outubro de 1988. Então, a divisão do Estado foi escrita na Constituição. A Constituição que determinou que o Estado do Tocantins, que era criado o Estado do Tocantins. Então, essa história eu conto em formato de cordel. Eu fiz uns versos para contar como é que o Tocantins foi dividido. Eu falo bem assim, ó. E foi em 88 que nossa Constituição mudou o rumo da história. Em seu artigo 13 do ato da disposição constitucional transitória, criou o nosso Estado, Tocantins tão adorado, sua existência a glória. Mas para o Estado, de fato, existir, bastava apenas cumprir o artigo 13 da Constituição, que dava sua instalação para o 41º dia, mas não antes de janeiro, para a glória e alegria daquele que tanto queria ser famoso pioneiro. Então, eu contei aí como é que surgiu o Tocantins. O Tocantins surgiu a partir da Constituição de 1988. O artigo 13 do ato da disposição constitucional transitória da Constituição Federal de 88 está escrito assim, ó, artigo 13, 2 pontos. É criado o Estado do Tocantins. Certo? Aí vem os incisos. Lá embaixo o inciso diz, olha, mas não pode ser antes do 41º dia dessa lei. Ou então, antes de 1º de janeiro. Por isso que o Tocantins, que foi criado com a Constituição Federal de 1988, ele só começa a acontecer mesmo em 1º de janeiro. Porque tinha esse inciso bem lá no artigo 13 do ato da disposição constitucional transitória da Constituição Federal. Entenderam? Entenderam como é que a gente faz literatura de cordel com a nossa cultura, com a nossa história, com tudo que a gente quiser? Uhum. Você pode falar do que você quiser a partir da literatura de cordel. Aqui nesse livro, eu estou falando dele porque ele fala da nossa cultura tocantinense, porque ele fala da história do nosso Tocantins, e nós, tocantinenses, precisamos nos apropriar desse conhecimento para poder falar com propriedade e amor, certo? Porque o que fortalece um povo é a cultura desse povo. E nós, tocantinenses, estamos com uma cultura em construção, porque o nosso Estado é um Estado jovem. Vocês viram que ele foi criado com a Constituição Federal de 1988. Ele é super jovem. Ele está sendo construído. E nós somos os construtores dessa história, dessa cultura. Então, nós temos que nos apropriar de toda a história do nosso Estado, para a gente poder falar disso com amor, com beleza, com maravilhamento, que é isso que vai fortalecer a nossa cultura, é isso que vai eternizar a nossa cultura, certo? Então, vamos nos apropriar do que é nosso, gente, e vamos falar das nossas belezas naturais, das nossas belezas culturais, em forma de verso, em forma de literatura de cordel. Pense que maravilha! Para a gente fazer isso, eu tenho uma técnica muito boa, que é a técnica utilizada pelos repentistas. Porque o cordelista escreve, como eu já disse, ele demora para fazer o cordel dele, porque ele corrige,
ele põe aqui um banquinho de palavras imaginárias que ele pode usar e vai trocando quando não dá certo. O repentista, ele faz os versos na hora, do repente. Então, ele tem que estar com tudo preparado para dar certo a rima, para ficar bem redondinho para rimar. Porque ele não tem tempo de corrigir, igual o cordelista corrige. O repentista, não. Repentista é uma forma de cordelista mais especial, porque ele faz de improviso, ele faz na hora. Né? Então, eles são muito maravilhosos, muito mais do que o cordelista como eu, que fica lá corrigindo. Né? Então, o repentista tem uma técnica de criar verso e dar certo na rima, verso que rima. Qual que é a técnica? É o seguinte, quando você vai falar de um assunto, na hora que você fizer o seu segundo verso, você já garante que a última palavra do segundo verso vai combinar com o quarto. Então, como é que você garante isso? Vou usar o mesmo exemplo que eu usei nas duas oficinas anteriores, porque foi bom e porque está fresco. Ó, estou dando oficina para os meninos da Vila União. Faço isso com prazer, faço com coração. Como é que eu fiz isso para dar tudo certinho? Eu poderia ter feito. Ó. Estou fazendo oficina para os meninos da Vila União. Estou fazendo só porque eu vou ganhar 1 milhão. Ou eu poderia fazer. Estou fazendo uma oficina para os meninos da Vila União. Gosto muito disso aqui. É uma espécie de paixão. Certo? Sempre rimando a última palavra do segundo verso com a última palavra do quarto verso. Então, como é que você faz para ter essa rima? Você faz uma espécie de banco de palavras. Quando você vai produzir o seu cordel, a sua estrofe de cordel, a estrofe é um ajuntamento de versos, né? Então, se você vai produzir uma história, quer fazer estrofes de 4 versos, quer fazer quadrinhas para contar uma história. Então, você vai pegar e vai, cada estrofe que você for construir, você vai fazer um banco de palavras do lado. Por exemplo, essa estrofe que a gente construiu da Vila União. Qual foi o nosso banco de palavras? A gente pegou palavras para rimar com união. A gente pegou, botou aqui no banco, ó, paixão, coração, milhão, união, feijão, situação. Entendeu? Tudo que rima com. Aí você vai só trocando. Estou aqui fazendo a oficina com os meninos da Vila União. Queria fazer mais, mas preciso comer feijão. Estou aqui fazendo a oficina, vai só pegando as palavras e vai mudando, certo? Aí você apronta a sua estrofe do jeito que você quiser, do jeito que der sentido. Ah, mas não dá sentido eu falar de milhão. Dá sentido eu falar de feijão. Então, não dá sentido eu falar de ladrão. Dá sentido eu falar de união. Fala de união. Pega a palavra que dá sentido no recado que você está querendo dar, na história que você está querendo contar, certo? Aí você fechou aquela estrofe, você já vai para outra estrofe. Você já faz outro banco de dados para aquela outra estrofe, porque a rima já vai ser diferente. A rima já não vai ser mais de união. Já vai ser, por exemplo, de legal. Então, para falar, estou fazendo uma oficina com uma turma bem legal. Vou sair logo daqui para a Fundação Cultural. Tipo assim, certo? Então, você rimou lá com cultural legal. Então, na hora de fazer a outra estrofe, você vai produzir outros bancos de dados, de palavras. São essas palavras que você vai ficar experimentando. Cabe aqui? Não cabe. Deixa ela lá. Vou trocar por essa. Entenderam? Viram como é simples produzir? Vocês vão fazer essa experiência em casa. Vocês vão pensar em alguma coisa e vai dizer, eu quero falar isso em forma de verso. Você vai conseguir. O meu menino, quando ele era desse tamanhozinho, ele falava bem assim para mim, mamãezinha, eu vou ali fazer xixi. Certo? Tudo é treino. Ele
ele, quando ele era pequenininho, tudo que ele ia falar para mim, ele falava rimado, porque eu fazia essa brincadeira com ele. Tudo que eu queria falar com ele, eu falava também em forma de rima, né? Então, você pode praticar na sua casa, com seus amigos, vai desenvolvendo a arte da literatura de cordel, vai praticando a rima. É simples, porque, como eu disse, a literatura de cordel não exige rimas sofisticadas. A gente trabalha com rimas simples mesmo, tá? Então, pode fazer pode rimar amor com dor, pode rimar flor com amor, é tranquilo. Isso é aceitável na literatura de cordel, tá? Então, para a próxima oficina, se for com vocês mesmo, porque eu não sei se é essa turma que eu vou ter uma segunda oficina, sequência. Se for vocês, eu quero que vocês tragam uma estrofe, pelo menos, de um cordel que vocês vão produzir. Cada um vai produzir o seu cordel, vai pensar em alguma coisa, vai fazer pelo menos 4 versinhos, rimando. Porque literatura de cordel tem que rimar, tá? Pense em alguma coisa e traga, porque se for essa turma mesmo que a gente vai dar continuidade a essa oficina, se for essa turma que terá a oficina de literatura de cordel número 2, nós vamos produzir um cordel coletivo e vamos conhecer a produção de vocês, tá? Quantas horas? 50? Então, ainda faltam 10 minutos para o encerramento. Eu vou abrir para perguntas, eu vou abrir para observações, eu vou abrir para ouvir versinhos, que eu sei que tem gente aí que já fez alguma coisa de literatura de cordel. Então, passo a palavra para vocês. Quero saber o que vocês acharam da oficina. Quero ouvir vocês agora. Vamos lá. Cordel é tipo assim, é uma perguntinha, sabe, básica. Cordel também pode se inspirar em, tipo, em outros, tipo, não, tipo, copiar, não, é tipo, se inspirar. Inspirar em quê? Tipo, em outros cordéis, tipo, a gente acha um cordel Sim, interessante, sim, inspirar pode naquele ser tema. em outros cordéis. Por exemplo, eu mostrei aqui 2 cordéis diferentes de Luiz Gonzaga. Esse aqui atributa a Luiz Gonzaga e esse aqui atributa a Luiz Gonzaga. Foram pessoas diferentes que fizeram cordel com o mesmo tema. Uma coisa que eu esqueci de falar, que tem muito a ver com cordel e que vocês gostam, é o hip hop, é o rap, é cordel, gente, é rima. Vocês já viram? Vocês viram que rima? As músicas do hip hop, né? As músicas do rap, é tudo rimadinho. Então, é uma espécie de cordel, né? Só que está musicado e está com um ritmo específico, certo? Então, experimentem fazer um cordel e depois coloquem uma musicalização deles, transformem ele em rap ou transformem ele em hip hop, entenderam? Ou numa música sertaneja, como o nosso querido Luiz Gonzaga fez tanta coisa linda, né? Quem mais quer perguntar mais alguma coisa? Quem quer mostrar uns versos que produziu aí? Se tiver vergonha de falar, que não precisa ter naturalmente, né? Mas se tiver assim, pode mandar escrito para o professor que ele lê aí para a gente, tá? Ou alguém mandou uma coisa ali. Vamos ouvir. Posso ler? Posso ler? Pode. Por favor. A Nália pergunta: qual a diferença entre um poema e um cordel? Ou é a mesma coisa? O cordel é uma espécie de poema. A diferença fundamental é que existem vários tipos de poemas e nem todos eles rimam. Por exemplo, ontem eu falei de soneto, que é uma espécie de poema, né? E falei também versos do Drummond aqui que não rimavam, que é a espécie de poema que a gente chama de verso livre. Mas a literatura de cordel é um poema que rima. Vocês entenderam? Então, não é bem diferença, porque literatura de cordel é poema. Só que ele é uma espécie de poema que rima, certo? Porque
poema é a poesia escrita, não é? Lembra que ontem eu falei isso? Que poesia é sensação, é sentimento, e poema é a forma escrita da poesia. Então, a forma escrita da poesia, que é o poema, ele é dividido, ele tem várias denominações. E uma dessas é a literatura de cordel, que é uma forma de poesia, só que é uma poesia rimada. Certo? O cordel sempre rima. Tem mais perguntas? A Ana Beatriz perguntou que dia pode entregar os cordel. Que dia pode Entregar o negócio lá, o poema. entregar? Cordel, tipo, Sim, assim que vocês forem produzindo, vai mandando para os professores. A gente vai ter uma aula na semana que vem de literatura de cordel. E aí a gente vai ver nessa aula, mas vocês já podem ir mandando para os professores, tá? Que eles vão guardando, depois vão mandando para mim. Vai chegar na minha mão, tá? Entendi, obrigada. Quem mais? Alguém quer fazer mais pergunta para a Irma? Bom dia, escritora Irma, sou a professora Mônica e gostaria de te parabenizar pelas oficinas. Estou amando, está sendo assim maravilhosa, né? E desde ontem eu percebi o quanto aquela ideia construída muitos anos atrás, que fazer poema era algo assim tão difícil, com as suas dicas, a gente vê o quanto ficou muito mais fácil fazer um poema, escrever, né, uma literatura de cordel. Então, assim, essas dicas, com certeza, vão contribuir muito para que, quem sabe, né, surja aí algum escritor ou uma escritora. Parabéns. Coisa boa. Muito obrigada, professora. Boa observação. Pois é, gente. Tem que sair escritores, cordelistas daí, hein? Com certeza vai sair, porque, como a professora disse, as dicas possibilitam qualquer pessoa fazer isso, e eu sei que vocês têm muitas maravilhas guardadas aí para colocar no papel. Joga esse encantamento no papel, vamos fazer arte, vamos falar da nossa beleza, do Tocantins, das nossas riquezas, vamos falar do que vocês têm dentro de si, tá? Tenho certeza que tem sementinha de artista bem aí adormecido. Vamos acordar. Vamos colocar essa semente para frutificar, florescer. Vamos fazer a coisa acontecer. Mas alguém quer falar alguma coisa? A senhora já fez algum cordel? Sim, ó, o Epopeia é meu. Esse aqui é meu. Tem vários cordéis que não estão aqui, mas toda vez que a gente termina uma oficina, a gente produz um cordel coletivo com a turma. Sempre que tem um evento, alguma coisa que me abala, que eu quero falar a respeito, eu falo em linguagem de cordel. Eu faço cordel, eu produzo muito cordel também. Não como o Demar. O Demar Cordel produz todos os dias. O Patativa do Assaré também parece que produzia todos os dias. Eu não produzo todos os dias porque eu faço outras coisas. Mas às vezes ele fica gritando aqui dentro de mim, então eu tenho que sentar e colocar no papel, porque ele surge na cabeça primeiro, né? E muitas vezes você passa despercebido que você está fazendo outras coisas, está ocupado e não registra. E se você não registrar na hora, você esquece. Não consegue mais. Só que tem tempo que você às vezes acontece que você tem tempo, então você para e registra. Ou às vezes o assunto é tão relevante e você quer se pronunciar sobre aquilo, você quer prestar um favor para a sua comunidade, você quer exercer o seu papel de cidadão. Então, às vezes isso é tão forte que você não consegue evitar, você tem que sentar e produzir aquela obra, aquele cordel, né? Então, assim, vai surgindo um monte de coisas que encantam outras pessoas e vai transformando, que é a nossa caminhada e é o que a gente vem fazendo, tá? Entendi, obrigada. Quem mais quer falar alguma coisa? Bom, eu acredito que todos falaram, né? Se tiver mais alguém, o momento é agora. Mas a nossa escritora,
E assim, a gente só tem a agradecer, é como a professora Mônica falou, são dicas valiosíssimas e que os nossos alunos vão colocar em prática, porque conheço alguns que escrevem hip hop, que gostam de escrever, e com essas dicas, com certeza, eles vão colocar em prática, né? E agradecemos muito mesmo a escritora, cordelista e contadora de história, que tem livros publicados, vários prêmios, né, por aí. Então, muito obrigada por estar conosco nesse dia. Eu estou aproveitando muito, eu, professora, imagina nossos alunos. E a gente vai colocar em prática, sim, tá? Muito obrigada, escritora Irma Galhardo. Gente, eu que agradeço, estou muito feliz que vocês estão aproveitando. E a gente tem um espetáculo de contação de histórias na sexta e segunda-feira. Ah, não, amanhã a gente tem oficina de apagamento. A oficina amanhã tem mais programação aí, a gente vai se encontrar mais, tá? Irma, Oi. boa tarde. Uma última dúvida de uma aluna nossa que mandou uma perguntinha aqui agora, nesse instante. Música também tem rimas. Então, ela pode ser considerada um tipo de cordel musical? Tem cordel, que foi feito originalmente cordel e depois foi musicado, né? Então, a gente não costuma falar o contrário, que a música é cordel. A gente fala que o cordel foi musicado. Mas muita música usa a linguagem da literatura de cordel, principalmente o rap, né? A gente, o Marcelo D2, eu não lembro. Tem aquele Gabriel Pensador, aquilo é literatura de cordel pura, né? Inclusive, o Gabriel Pensador colocou depois em formato de livro uma dessas canções dele, e o livro ganhou o Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio da literatura brasileira. O Gabriel Pensador, na música, fez um livro de literatura infantil com essa linguagem da literatura de cordel e recebeu o prêmio máximo da premiação da literatura brasileira, o Prêmio Jabuti. Tá? Obrigado, Irma. Então é isso. Mais alguma coisa? Não? Não, eu acho que podemos encerrar. Tá. Muito obrigada. Eu me despeço e agradeço. E vou ficando por aqui, que estou cansadinha. Minha terceira oficina hoje. Um beijo, gente. Tchau. Lembrando, o professor Josué vai fechar aqui, né? Encerrar a gravação.